Olá, tudo bem? Meu nome é Eric Diego, sou professor de língua portuguesa e estou aqui agora para conversar com vocês sobre figuras de linguagem. Um conteúdo muito recorrente aí em provas e que está ligado de certa forma à interpretação de textos, que é bastante interessante você ter uma boa noção sobre esse tópico. Eu gosto sempre de começar a falar sobre as figuras de linguagem, fazendo uma comparação entre elas e os efeitos especiais nos filmes. Os efeitos especiais nos filmes têm uma função de tornar mais real aquilo que está sendo mostrado, tem uma função de tentar deixar mais bela aquela ideia, né, aquela imagem que está sendo evidenciada nos filmes, certo? As figuras de linguagem no texto têm uma função parecida. As figuras de linguagem no texto tentam tornar mais real a ideia que está sendo colocada ali nele e ainda tem esse caráter estético, tenta deixar mais belo também o texto. É importante você lembrar que as figuras de linguagem é dividida em 4 grupos. Vamos dar uma olhadinha neles? Bom, as figuras de linguagem elas se subdividem em figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção, que também são chamadas de figuras de sintaxe, e as figuras de harmonia, ou figuras de som. Eu vou mostrar para vocês alguns enunciados, e a partir deles eu vou tentar explicar, né, mostrar para você qual é a figura de linguagem que está sendo trabalhada ali. É importante que, como você já estudou muito provavelmente esse tópico, né, esse assunto, figuras de linguagem, leve como um exercício. Então, vou mostrando as frases, você vai tentando identificar nela a figura de linguagem, tudo bem? Não vou me estender no conceito propriamente dito, mas o conceito ele vai aparecer nos slides. Qualquer coisa, se você precisar voltar, fixar melhor o conceito, é só dar um pause aí, apertar o pause e estudar direitinho, tudo bem? Marcar aí, ok? Bom, mas vamos lá. O primeiro enunciado é o seguinte: a liberdade das almas, frágil, frágil como vidro. Você consegue identificar qual figura de linguagem aparece aqui? Bom, liberdade das almas, vidro. Nesse enunciado aqui, a poeta, né, a Cecília Meirelles, aproximou esses dois elementos, liberdade das almas, vidro. E essa aproximação não é aleatória, essa aproximação tem como base um ponto de semelhança. Qual é o ponto de semelhança aqui no enunciado? Frágil, frágil, a fragilidade. Tanto a liberdade quanto o vidro são frágeis. É o que a Cecília Meirelles quer dizer. Tudo bem? Então, o que ocorre aqui? Quando aproximamos dois elementos, havendo entre eles um ponto de semelhança, fazemos uma comparação. Então, o que temos aqui? Qual é a figura de linguagem que podemos identificar nesse enunciado? A comparação. Você só tem que lembrar do seguinte: na comparação, há a presença de um conectivo comparativo, ou seja, de uma conjunção comparativa, que é o que você pode ver aqui, ó. Como? Então, esses dois elementos, liberdade e vidro, estão sendo unidos por um conectivo comparativo, pela conjunção comparativa como. É só o como que é conjunção comparativa? Não, não é só o como que é conjunção comparativa. É conjunção comparativa também tal qual, tal como. Ainda alguns verbos podem passar essa ideia de comparação, como o verbo parecer, semelhar-se, ok? Então, tendo qualquer um desses conectivos comparativos, você tem a comparação. Agora eu vou mostrar um outro enunciado para você tentar identificar a figura de linguagem nele. Dá uma olhada. O circo era um balão aceso, com música e pastéis na entrada. Se você prestar atenção nesse enunciado, o que acontece? Olha só, o circo era um balão aceso. O circo era um balão? Não é. O poeta aqui, no caso Oswald de Andrade, ele aproxima circo e balão. Aproxima esses dois elementos. E também não é aleatória essa aproximação. Há um ponto de semelhança entre eles, ou alguns pontos de semelhança. O que possivelmente o poeta viu de semelhante entre circo e balão? Não sei, talvez a forma, talvez as cores. O fato é que ele aproxima esses dois elementos havendo um ponto de semelhança entre eles. Então há uma comparação aqui, você consegue perceber uma comparação?
Dá para você considerar que é uma comparação aqui, mas não há a explicitação de um conectivo comparativo. Não tem conjunção comparativa. Logo, aqui você pode dizer que há comparação também? Não. Então, mas dá para você pensar que ocorre uma comparação subentendida? Fica subentendida uma comparação sem a conjunção comparativa, certo? Quando isso acontece, você tem a seguinte figura de linguagem. Você tem a metáfora. Você tem a metáfora, ok? Se você não lembra do conceito de metáfora, ó, aproximação de termos que se identificam, que nem a comparação, mas sem o conectivo expresso, não tem a conjunção comparativa. Então, na metáfora, dá para você entender a metáfora de dois modos, como uma comparação subentendida, ok? Uma comparação que não tem a conjunção comparativa, ou ainda dá para você entender a metáfora pelo seguinte esquema. Dá uma olhada. Disse A querendo dizer B. Dá uma olhada nessa frase. Só um momento. Que a flor está me ligando. Nesse enunciado, a flor está me ligando, a expressão flor, quando eu digo flor, eu estou querendo fazer referência ao vegetal, flor? Não. Eu estou querendo fazer referência à minha namorada, à minha esposa, ok? Então, eu digo A querendo dizer B. Eu digo flor querendo dizer namorada. A flor está me ligando? Minha namorada está me ligando. Digo A querendo dizer B. Esse é um outro esquema para você entender a metáfora, ok? Então você pode entender como uma comparação subentendida, já que não tem a conjunção comparativa, e também como a partir desse esquema, disse A querendo dizer B. Entender bem o que é metáfora vai te ajudar a entender melhor as outras figuras de linguagem, porque outras figuras de linguagem são tipos específicos de metáfora. Se você der uma estudada nas outras figuras de linguagem, você vai acabar percebendo que muitas delas, no fim, são também metáforas, só que mais específicas. E falando em outras figuras de linguagem, vou mostrar um outro enunciado para você tentar identificar qual figura de linguagem ocorre nele, tudo bem? Dá uma olhada. Vamos lá. O enunciado é: Olivia era atraente, tinha uns olhos quentes. Ora, ora, olhos quentes? Na expressão olhos quentes, você tem que lembrar do seguinte. A palavra olhos nos remete ao qual sentido? A um sentido da visão, certo? A palavra quentes nos remete ao sentido do tato, né? Logo, nessa expressão olhos quentes, você tem, em olhos quentes, a mistura, a fusão de sentidos. Quando uma expressão apresenta essa fusão de sentidos, nós temos a seguinte figura de linguagem, a sinestesia. Então guarda aí, sinestesia, mistura de sentidos. Os sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato, tudo bem? Aqui especificamente, essa expressão olhos quentes misturam-se os sentidos da visão e do tato, tudo bem? Vou mostrar um outro enunciado para você, tenta identificar a figura de linguagem. Você precisa ler Machado de Assis. Você precisa ler Machado de Assis. Você vai imaginar o quê ao se deparar com esse enunciado? Que a pessoa precisa pegar uma lupa e ir lá no cemitério onde está Machado de Assis, abrir o túmulo dele e ir lá com a lupa ler o Machado de Assis? Obviamente não. O que acontece aqui? Usa-se a expressão, usa-se o nome do autor, querendo fazer referência a quê? A sua obra. Então o que há aqui? A substituição de um termo por outro, usa-se aqui mais especificamente o nome do autor, no lugar do nome da obra. Substituição de um termo por um outro, e essa substituição aqui bem específica, autor pela obra. Você lembra o nome dessa figura de linguagem? Dá uma olhada.
Conseguiu? Metonímia. Se você pensou na metonímia, parabéns. Agora eu pergunto para você, só tem esse tipo de metonímia, substituição de autor pela obra? Não, lembre-se sempre que metonímias tem vários tipos. Como, por exemplo, autor pela obra, marca pelo produto. Ah, se marca pelo produto é legal. Lembram quando sua mãe falava para você comprar? Diego, vai comprar cotonete. Cotonete é o produto? É o nome do produto? Não. A sua mãe usava o nome da marca, tudo bem? E agora eu pergunto para você, qual é o nome do produto? Cotonete é a marca. E o nome do produto? Qual é o produto? Você lembra? Hastes flexíveis com pontas, com algodão na ponta. Hastes flexíveis com algodão na ponta. Obviamente sua mãe não falava, né? Ah, Diego, vai comprar hastes flexíveis com algodão. Obviamente não, né? Ela usava a marca. Isso é muito comum. E isso acontece com outras também. Eu não vou falar outras porque senão eu vou ficar fazendo propaganda aqui das marcas, mas já deu para você lembrar, né? Desse tipo específico de metonímia. Marca pelo produto. Tem um outro tipo de metonímia também, entre outros, o parte pelo todo, que é quando eu falo assim, ah, nossa, tadinha, ela precisa de um teto para morar. Agora eu pergunto para você, ela precisa só do teto? Não. Eu uso a palavra teto, que nos remete a uma parte, para representar o todo, que é a casa. Tudo bem? Então eu uso uma palavra que faz referência à parte, teto, para representar o todo, a casa. Um outro tipo de metonímia, parte pelo todo. Há outros que seria interessante você dar uma revisadinha neles. Mas como o tempo é curto, eu não vou falar de todos, mas eu vou mostrar um outro enunciado para você tentar identificar qual figura de linguagem ocorre nele, ok? Dá uma olhada. Às vezes ele faz o mal quando quer fazer o bem. Se você lembrar bem daquilo que você estudou de figuras de linguagem, você vai perceber aqui nesse enunciado o seguinte. Às vezes ele faz o mal quando quer fazer o bem. Ah, mal, bem. Ó. São termos de sentidos opostos. Quando você tem aproximação de termos com sentidos opostos, você lembra o nome dessa figura de linguagem? Dá uma olhada. É isso aí. Antítese. Antítese corresponde a isso. Aproximação de termos com sentidos opostos. Dá para você entender também quando ocorre antônimos, né? Termos de sentidos opostos, antônimos. Ok? Então, mal, bem. Agora eu quero que você dê uma olhada nesse outro enunciado. Vamos ver se você consegue identificar. Dá uma olhada. O mito é um nada que é tudo. Se você prestar bastante atenção nesse enunciado, você pode fazer o seguinte raciocínio. O mito é um nada que é tudo. Nada, tudo. Nada, tudo. Antônimos, temos de sentidos opostos. Temos aqui antítese também, não é? Não. Aqui não ocorre a antítese, mas mais ou menos a antítese. Aqui nesse enunciado você pode fazer a seguinte consideração. Temos nada, temos tudo. Porém, no enunciado, essas duas ideias totalmente opostas ocorrem ao mesmo tempo. Há uma simultaneidade na ocorrência dessas duas ideias opostas. Quando ocorrem duas ideias opostas ao mesmo tempo, nós somos levados a uma outra figura de linguagem, que é o paradoxo. Dá uma olhada. O paradoxo nada mais é do que a intensificação da antítese. No fim, é uma antítese, só que é uma antítese muito forte. Os termos ocorrem, os termos opostos, as duas ideias opostas ocorrem ao mesmo tempo a ponto de se chocar. A ponto de se chocar. Uma ideia anula a outra, tudo bem? Então, o que acontece? Evidencia-se um raciocínio contraditório, evidencia-se uma contradição, tudo bem? Então, o paradoxo é uma antítese intensificada, rumando à contradição, ok? Por quê? Porque as duas ideias opostas ocorrem ao mesmo tempo, se anulando, tudo bem? Mais uma figura de linguagem, mais um enunciado para você tentar identificar a figura de linguagem. Dá uma olhada.
O deputado faltou com a verdade, o deputado faltou com a verdade. Ah, uma coisa que acontece muito, hein? Eu diria o nome de alguns, mas não, melhor não, né? Mas enfim, deputado faltou com a verdade. Se você lembrar dos seus estudos, o que ocorre aqui? Faltou com a verdade. Essa expressão faltar com a verdade, eu estou tentando suavizar a ideia da mentira. Se o deputado faltou com a verdade, ele mentiu. Só que a palavra mentir pode parecer muito agressiva, muito forte para determinado contexto. Então, ao invés de se usar a expressão mentir, né, o deputado mentiu, eu uso faltou com a verdade, tentando suavizar a coisa. Você lembra o nome da figura de linguagem que tem essa tentativa de suavizar uma determinada ideia que possa parecer agressiva? Se você disse o eufemismo, você acertou. Tudo bem? Então, eufemismo, suavização de uma ideia que possa parecer desagradável ou agressiva. Sem perder tempo, mais uma. Mais um enunciado. Opa, esse já foi. Aqui. Rios te correrão dos olhos se chorares. Se você prestar atenção e lembrar dos seus estudos de figura de linguagem, você vai perceber o seguinte. Rios te correrão dos olhos? Poxa, pode ser a pessoa mais chorona do mundo, mas não vai cair rio do olho da pessoa, tudo bem? Então o que há aqui? Um exagero da ideia do choro. E tem que ser automático. Exagero tem que vir a figura de linguagem que é a... É isso aí. Hipérbole, tudo bem? Hipérbole, exagero. Rios te correrão dos olhos? Caramba, né? Pode chorar pra caramba, mas vai cair rio. Eu estou exagerando. Então exagero é hipérbole, tudo bem? Vamos para mais uma? A lua beijava a face do lago adormecido. A lua beijava a face do lago adormecido. Nós temos aqui o seguinte. A lua beijava a face do lago. E o lago é adormecido. A ação de beijar é uma ação característica de ser humano. Porém, essa ação de beijar está sendo atribuída a essa característica, né? Essa ação está sendo atribuída à lua, que não é pessoa. Eu estou atribuindo uma característica de pessoa a algo que não é pessoa. Face do lago. O lago tem face? Não, quem tem face somos nós, seres humanos. Estou atribuindo a característica de ser humano a algo que não é ser humano. O lago. Lago adormecido. Quem adormece são seres vivos. Não só as pessoas, mas são seres vivos. Lago não é um ser vivo, então lago não adormece. Então, eu estou atribuindo característica de ser vivo a algo que não é ser vivo, o lago. Então, nós temos aqui então a prosopopeia. Prosopopeia, que é chamada também de personificação. Guarda aí, P de prosopopeia, P de personificação. P de prosopopeia, P de personificação. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha em mais um. Bom, finalizou na verdade. Na verdade, era só uma revisão, né? Obviamente não deu para falarmos sobre todas as figuras de linguagem, mas só para servir como uma revisão de algumas delas mais importantes que podem ser cobradas, tudo bem? Essa é a primeira parte do vídeo de revisão de figuras de linguagem. Espero que tenha ajudado você de certa forma. Tchau, tchau, até mais!